Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e, tal como prometido, trago-vos hoje a segunda parte do vídeo sobre modelo logístico. Isto ainda dentro do capítulo das equações diferenciais. Resumindo rapidamente aquilo que fizemos no último vídeo, temos aqui um exemplo de um crescimento exponencial aplicado a uma população ao longo do tempo. Esta é a sua curva característica. Numa fase inicial temos um crescimento da população muito próximo daquilo que é o crescimento exponencial. A partir de certa altura começamos a ter uma desaceleração e o valor acaba por estabilizar ali em K, que não é mais do que o limite da função e que tem o nome de capacidade de carga. Temos aqui a equação diferencial que modela tudo isto, que nos dá a derivada de P em ordem a T, ou seja, a velocidade de crescimento. Numa fase inicial domina este termo, RP, ou seja, é a fase em que temos o crescimento exponencial. Com o passar do tempo vai perdendo relevância até que o crescimento se torna nulo. Sendo que esta inflexão é atingida quando a população atinge um valor que é igual a metade da capacidade de carga. De seguida, resolvemos esta equação diferencial até chegarmos a esta nova equação, já escrita na sua forma explícita, ou seja, resolvida em ordem a uma das variáveis. Houve também a necessidade de calcular aqui esta constante A, e isso foi feito. E, por fim, a última coisa que foi feita no vídeo foi determinar as coordenadas deste ponto de inflexão, fazendo o estudo da segunda derivada desta função. Agora é o momento das pessoas que não viram o vídeo anterior de darem uma espreitadela, isto antes de avançarmos então para o nosso problema. Em 2018, um grupo de gestores ambientais introduziram 100 coelhos numa pequena ilha com o objetivo de restaurar a fauna local. O ecossistema da ilha tem recursos limitados e permite sustentar apenas uma população de no máximo 1.200 coelhos. Nos primeiros anos, quando a população era pequena e os recursos abundantes, observou-se que o número de coelhos crescia a uma taxa de 60% ao ano. Considere PT o número de coelhos no ano T, contado a partir do ano em que a espécie foi introduzida. A. Modela a evolução da população por uma equação diferencial logística apropriada. B. Em que ano terá sido máxima a taxa de crescimento dos coelhos. Só uma nota, o modelo logístico aparece-nos muitas vezes assim, ou seja, a começar em t igual a 0, embora não tenha de ser necessariamente assim. Mas foi por essa razão então que eles optaram por t representar o tempo em anos, contado a partir do ano em que a espécie foi introduzida, ou seja, após 2018. Se quiséssemos usar diretamente o 2018, tínhamos que substituir aqui este t por t menos 2018. Era só essa a alteração que teríamos de fazer e isso corresponderia a uma translação deste gráfico para a nossa direita. Vamos então começar. Modelo a evolução da população por uma equação diferencial logística apropriada. É esta que temos aqui. Derivada de P em ordem a T é igual, bem, quem é o nosso R, a taxa de crescimento intrínseca, ou, se quiserem, é a taxa de crescimento inicial. E reparem que ele crescia uma taxa de 60% no momento inicial em que a população era pequena e os recursos abundantes. Então, aqui vamos pôr 0,6 P 1 menos P sobre a capacidade de carga, que aqui é de 1.200 coelhos. É o máximo
de coelhos que poderá então sobreviver ali naquela ilha. A linha A está feita, porque pedem-nos apenas a equação diferencial logística apropriada, que é esta, mas mais tarde ou mais cedo eu terei de chegar aqui a esta equação também. Eu não vou fazê-lo resolvendo a equação diferencial, porque isso foi feito no vídeo anterior, e estas fórmulas estão aqui para nos poupar exatamente esse trabalho. PT é igual a 1200 mais, bem, vou ter que calcular aqui o A à parte. P de 0 é a população inicial. Aqui K menos P, ou seja, 1200 menos 100. Ora, 1100 a dividir por 100 dá 11. Então vamos por aqui 11 é levantado a menos 0,6 t. Fica já feita esta parte. B. Em que ano terá sido máxima a taxa de crescimento dos coelhos? Bem, isso acontece exatamente aqui no ponto de inflexão. Nós temos a derivada a aumentar e, a partir deste momento, a derivada passa a diminuir. É isso que se chama um ponto de inflexão. E nós sabemos a população nesse instante é K sobre 2, que dá 1200 sobre 2, ou seja, 600. Então, o que nós estamos a calcular é o seguinte: P de t igual a 600. Vamos igualar esta expressão a 600 e calcular o valor do tempo correspondente, que é este tempo no ponto de inflexão. Antes de avançar, eu vou calcular algo que o enunciado não nos pede. Eu estou em condições de determinar o valor dessa taxa de crescimento máxima. Uma taxa de crescimento é sempre dada pela primeira derivada. Eu tenho a equação diferencial que serve de suporte ao modelo logístico. E agora é só terem atenção que o valor da população naquele instante é de 600 indivíduos. 0,6 vezes 600 vezes 1 menos 600 sobre 1200, ou seja, 0,5. Tudo isto dá 180 coelhos por ano. Ou seja, coelhos a reproduzirem-se que nem coelhos. Mas vamos então à questão que nos pedem. Igualar P de t a 600. Para baixo do 1200 vem o 600, já agora está 2, e terá de ser igual a 1 mais 11 é levantada a menos 0,6 t. 2 menos 1 é 1.
de onde é levantada menos 0,6 t é igual a 1 sobre 11. Bem, vamos aplicar o logaritmo natural de ambos os lados. L ante E elevado a qualquer coisa dá essa mesma qualquer coisa. E está quase no fim. T terá de ser igual a L ante 1 sobre 11 sobre menos 0,6, que à primeira vista pode parecer um valor negativo, mas não é, porque temos aqui um valor inferior a 1 e Ln disso será certamente negativo. Feitas as contas, isto dá aproximadamente 4 anos. Este t é no ponto de inflexão. Aliás, eu posso pôr aqui até as coordenadas desse ponto. 4, 6 anos. Outra coisa interessante de se observar é este gráfico, que é um campo de direções. Uma das grandes vantagens da inteligência artificial é eu conseguir fazer isto em Python em menos de 1 minuto sem perceber minimamente o que estava escrito no código do ChatGPT. Aqueles tracinhos que vocês veem representa o valor da derivada naqueles pontos. E uma coisa que chama logo a atenção é que aqui em baixo, se a população for nula, será nula também a derivada e ela também é nula quando se atinge ali o valor de 1200. Esta é a curva correspondente ao nosso modelo logístico, mas este tipo de gráficos também nos permite estudar o que é que aconteceria perante outras condições iniciais. Uma maneira de olharmos para estes gráficos é a seguinte. Vamos imaginar que temos aqui um rio e que estes tracinhos pretos representam a corrente que se faz sentir. Ora, se largarmos aqui um objeto, ele de forma natural vai seguir ali ao longo da linha vermelha. Se o largarmos aqui noutra posição, ele irá seguir uma linha similar àquela. E permite-nos também ver algo que eu falei no vídeo anterior. E se a nossa população inicial fosse superior à capacidade de carga, bem, aqui está uma situação dessas, de forma muito natural, nós também iríamos convergir ali para os 1200 indivíduos. Por fim, trago-vos aqui um conjunto de observações, neste caso o acompanhamento de uma população de cabras ao longo do tempo, sendo que o nosso objetivo a partir destes dados é ajustar aqui uma curva correspondente ao modelo logístico através de uma regressão. Sendo que o objetivo ulterior, sempre que se faz uma regressão, é depois podermos usar a equação que daí vem para podermos fazer previsões. Teremos uma interpolação se o valor usado for algures aqui neste intervalo de anos ou uma extrapolação se estiver fora. Agora, tomem atenção ao seguinte, a curva de regressão que vocês têm disponível na vossa máquina de calcular tem como equação a seguinte, C1 mais A elevado a menos BX. Isto será igual a Y. Logo, nós não vamos poder usar aqui o ano de 2013. Vamos ter de pôr aqui t igual a 0,
t igual a 1 e por aí fora até t igual a 11. Para que pudéssemos usar diretamente os anos, em vez do x, teríamos de ter aqui x menos um outro parâmetro, que neste caso seria d. Vamos então a isso, vamos aqui a regressão, aqui vamos ter o tempo a começar em 1. E aqui a população de cabras. Está feito. Gráfico. Vamos aqui a regressão e escolher o modelo logístico. Aqui está ele. Temos uma curva que se ajusta bem aos pontos. Agora, se quisermos ver os parâmetros, temos de vir aqui a estatística. E cá em baixo temos então aqueles parâmetros A, B e C. Temos então aqui toda a informação disponível, a equação da regressão logística e o valor dos diferentes coeficientes que aqui aparecem. Temos também o gráfico que, como podem ver, se ajusta bem ao nosso conjunto de pontos. Partindo daqui, agora podemos fazer a previsão da população de cabras num dado ano. Com o devido cuidado, se for o caso de uma interpolação, é perfeitamente admissível que se use um modelo logístico, porque nós podemos ver que a curva se ajusta bem. Já no caso de uma extrapolação, nós temos que admitir que este comportamento se mantém fora daqueles valores. E já agora, quando estiverem a fazer uma previsão, têm que ter em atenção à questão dos anos. Por exemplo, o ano de 2025 seria t igual a 13. E isto põe um ponto final neste vídeo, mas não põe um ponto final no capítulo das equações diferenciais. Outros vídeos virão no futuro. E para que não percam nenhum conteúdo, sugiro que façam a subscrição no canal e ativem as notificações. Podem também deixar um like neste vídeo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.